Querido, então o nosso assunto dessa noite é esse. Mostra para nós aí. Fala para mim. Jesus está vivo. Não, mas do jeito que você falou, ele não está vivo não. Fala para mim. Jesus está vivo. Só as vozes masculinas bonitas. Jesus está vivo. As mulheres. Jesus está vivo. Só quem tem menos de 100 anos, vamos lá. Jesus está vivo. Aleluia. Eu, se eu fosse você, aplaudia Jesus. Queridos, sem sombra de dúvida, essa é a maior e a melhor notícia da história da humanidade. Jesus está vivo. Ele ressuscitou. O túmulo está vazio. Ele venceu a morte. Querido, nós não proclamamos um Cristo que viveu e morreu, mas nós proclamamos um Cristo que morreu e está vivo para os séculos dos séculos. Ele venceu a morte. Ele arrancou, segundo Paulo, os aguilhões da morte. Ele matou a morte verdadeiramente. Isso, querido, para nós é de suma importância. A ressurreição de Cristo é, sem dúvida, o fato mais extraordinário que já aconteceu na história. É exatamente essa verdade incontestável da ressurreição de Cristo que faz com que a nossa fé seja cada dia mais forte e mais avivada. É essa verdade incontestável da ressurreição que sustenta o cristianismo. Aleluia! Porque Jesus ressuscitou, nossos pecados foram perdoados. Porque Jesus ressuscitou, a nossa pregação não é vã. Porque Jesus ressuscitou, a nossa pregação é poderosa. Porque Jesus ressuscitou, o nosso testemunho é verdadeiro. Porque Jesus ressuscitou, a Bíblia diz que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Porque Jesus ressuscitou, a esperança de que aqueles que morreram em Cristo também vão ressuscitar. Aleluia! Porque Jesus ressuscitou, querido, a sepultura não é o nosso último endereço. Aleluia! Porque Jesus ressuscitou, a morte não tem mais a última palavra. Nós não adoramos um Cristo que está preso num túmulo, que está pendurado num crucifixo. Nós adoramos, como eu disse, um Cristo vivo. Nós adoramos um Cristo que está assentado num trono, um Cristo que governa o céu e a terra e que um dia vai voltar para levar a sua igreja gloriosa. Aleluia! O que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Mais o quê? Seja a honra, aleluia, seja a glória, seja o domínio. Para quê? Séculos dos séculos. Por isso nós cantamos: poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Aleluia, aleluia. Mas será que ele ressuscitou mesmo? Sabe, querido, você sabia que tanto na época de Jesus como até hoje muitos ainda contestam essa verdade? Há alguns que dizem assim: não, ele, na verdade ele não morreu. O que aconteceu foi que ele desmaiou. Tanto sofrimento, tantos açoites, tanto que ele apanhou, que ele sofreu, e ele desmaiou.
E como ele foi colocado naquele túmulo, e o túmulo não era como hoje sepultava, era, né, cavado nas rochas, colocava, então dizia, ali ele então colocado ali no frescor daquele túmulo, após algumas horas de descanso, então ele recobrou os sentidos, então e saiu. Outra, disseram que na verdade os discípulos roubaram o corpo dele. Aliás, essa foi uma das mentiras que eles disseram, nós vamos sustentar que roubaram, vamos falar. E há uma terceira dizendo que as mulheres foram no túmulo errado, não era o túmulo de Jesus, foram no túmulo errado, um túmulo novo que não tinha ninguém lá. E muitas outras coisas, claro que nós sabemos que é a artimanha do inimigo, para dizer que Jesus não ressuscitou. Querido Lucas, quando vai escrever para Teófilo o livro de Atos, ele diz assim, lá no capítulo 1, verso 3, de que há muitas e infalíveis provas de que Jesus ressuscitou. Paulo relaciona dizendo que ele apareceu primeiro às mulheres que foram ao túmulo, que ele apareceu depois para Pedro, que ele apareceu também para os discípulos quando estavam reunidos, e naquela oportunidade Tomé não estava, Tomé duvidou. E Jesus então volta, aparece para eles 8 dias depois, quando estava reunido, e dessa vez Tomé estava presente. Ele apareceu na praia para os discípulos, ele apareceu aqui no texto que nós lemos para esses discípulos que estavam a caminho de Emaús, ele apareceu a Paulo no caminho para Damasco, ele apareceu para João na ilha de Patmos, e a palavra de Deus diz que ele apareceu para mais de 500 pessoas. No dia de Pentecostes, quando Pedro começa a pregar a respeito de Jesus, ele começa então fazendo sua pregação, dizendo, olha, esse Jesus, esse que foi varão perfeito, esse que vocês mataram, esse que vocês crucificaram, a esse Deus o ressuscitou dos mortos, e ele vai falando aquilo ali, a respeito da ressurreição, na sua pregação no dia de Pentecostes. Ora, raciocinem comigo, se isso não fosse verdade, bastaria eles andar alguns metros, ir até o túmulo onde Jesus havia sido sepultado, e como eu disse, não é como hoje, os corpos eram embalsamados, duravam mais tempo para decompor, e afinal, apenas 50 dias ainda acharia alguma coisa lá, bastava trazer o corpo e dizer, olha, é mentira do que ele está falando, está aqui o homem, morreu mesmo. E por que não fizeram? Porque incontestavelmente ele havia ressuscitado. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas olhando para o texto que nós lemos há pouco, diz então que 2 discípulos estavam voltando de Jerusalém e estavam a caminho de Emaús, e diz então aí o verso 13 e 14, que eles vinham conversando a respeito de tudo que tinha acontecido naqueles últimos dias. Verso 14 diz que eles estavam falando de tudo aquilo. Verso 15 diz que aconteceu que indo eles falando entre si, fazendo pergunta um ao outro, Jesus se apresenta no meio deles, mas eles não reconheceram Jesus. Presta atenção, querido. Jesus ressuscitado, Jesus aparece ali, estava presente ao lado dele, e eles não reconheceram que era Jesus. Por quê? Porque a Bíblia diz que eles estavam tristes, desanimados, derrotados, decepcionados com tudo o que havia acontecido. Sabe, querido, muitas vezes isso acontece na caminhada, na nossa vida, que muitas vezes também Jesus está do nosso lado, Jesus está presente e nós não percebemos por quê? Porque esquecemos dessa verdade que Ele está vivo, e a semelhança daqueles discípulos, nós muitas vezes estamos cabisbaixos, estamos tristes, estamos desanimados e nos esquecemos desta grande verdade de que Ele está vivo. De que Ele disse para mim e para você, que Ele estaria conosco todos os dias, que Ele nunca nos abandonaria. Aleluia. Verso 25, e Ele lhe disse, ó necessidade de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória.
E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava escrito nas Escrituras. Querido, a ressurreição de Cristo não deveria ser surpresa. E eles deveriam saber disso. Porque como discípulos certamente conheciam as Escrituras, e as Escrituras registram que ele falou várias vezes, que importava que ele padecesse nas mãos dos pecadores, mas que ele ressuscitaria ao terceiro dia, para vencer a morte. Sabe, muitos caminham cabisbaixo nessa vida também, triste, desiludido, porque não dão valor às Escrituras, ainda que as tenham, ainda que as conheçam, não dão valor às Escrituras. Verso 22, é verdade que também algumas mulheres dentre nós maravilharam, dizendo que foram de madrugada ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjo que dizia que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram no sepulcro, acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém a ele não viram. Querido, olha só, eles ouviram que Jesus tinha ressuscitado, mas eles duvidaram. Por que duvidaram? Olha, umas mulheres disseram que foram no sepulcro e realmente o sepulcro está vazio. Um dos nossos irmãos foram lá, como Pedro e João foram até lá, e realmente acharam que não. Mas nós não podemos afirmar nada disso não. Ou seja, estavam ouvindo o relato e não creram. Dá a impressão, querido, que eles estavam voltando para onde eles residiam, certamente em Emaús, com o seguinte pensamento: acabou. Terminou nossa esperança. Foi um sonho. Nós esperávamos que era ele que ia remir Israel, mas tudo acabou. Para eles a história tinha terminado na sexta-feira da paixão. A tristeza havia tomado conta do coração deles. Você já olhou para um crente triste? Parece que está na sexta-feira da paixão. Não tem alegria, não tem um sorriso, não tem um brilho nos olhos, não tem esperança, sem entusiasmo. Por que será? Volto a repetir, porque não tomam posse dessa verdade maravilhosa de que Jesus está vivo. Nós esperávamos que fosse ele, mas já passou o tempo, nós acreditamos nessa verdade, nós colocamos toda a nossa esperança nisso, mas agora acabou. Verso 25, e aí Jesus diz: honesto, tardo de coração, para crer no que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas. Verso 27, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhe o que dele se achava escrito nas Escrituras. E quando chegaram à aldeia para onde ele fez com que ia para mais adiante, e eles então constrangeram para fica conosco, já é tarde, o dia já declinou, ou seja, já está escurecendo, e ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando eles à mesa, tomando o pão, abençoou, partiu e disse, e lhe deu. Então abriram-se-lhe os olhos, e conheceram, e assim ele desapareceu. Presta atenção, querido, quando foi que os olhos dos discípulos foram abertos? Você vai dizer, quando ele partiu o pão? Não, na verdade, quando Jesus, abrindo as Escrituras, começava a explicar as Escrituras, é que os olhos deles começaram a se abrir. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Quando a palavra de Deus é aberta, não só aberta, quando ela é lida, não só lida, quando ela é estudada, quando nós tiramos dela os recursos, então começa, é aí que os nossos olhos começam a se abrir, os recursos vão chegando, a mente se abre, a luz brilha, o entendimento chega e as coisas começam a mudar na nossa vida. Deixa eu te falar uma coisa, se você não estudar a palavra de Deus, você sempre será um crente de olhos fechados. Você vai olhar, mas não vai ver. Você vai ouvir, mas não vai entender.
você vai ter entendimento, mas não vai crer, porque é pelas Escrituras que nós enxergamos as coisas espirituais. É por isso que nós valorizamos tanto a pregação da palavra, porque a fé vem pelo e ouvir da palavra de Deus. Aleluia. Verso 32. Toda hora bota a mão aqui e dê uma olhada aqui. E disseram uns para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando lhes abria as Escrituras? Querido, isso toca o meu coração. Porventura não ardia o nosso coração. Coração ardente, na verdade, o coração deles começou a arder por duas coisas. Primeiro, pela presença de Jesus. Ele disse assim: quando estava conosco. Segundo, quando abria a Escritura. Ei, querido, você já experimentou algo assim? Coração arder, coração ferver pela presença de Jesus. Você já sentiu isso? Você está lá no seu devocional, você está lendo a palavra, você está orando, de repente você começar a sentir o coração arder, você começar algo a ferver dentro de você. Você já sentiu isso? Que coisa mais adorável. Se você nunca sentiu isso, você precisa sentir. Quando você tem intimidade com Deus, querido, seus olhos são abertos. Quando você verdadeiramente crê que Ele está vivo, quando você verdadeiramente tê-lo como seu Senhor e o seu Salvador, quando você tiver Jesus como sendo a razão da sua vida, o seu coração vai começar a ferver, seu coração vai começar a arder. É algo indescritível, maravilhoso. Sabe, é lamentável que para muitos hoje, vir à casa de Deus é um peso. É lamentável que para muitos hoje, seguir a Jesus é um fardo tão pesado. É lamentável que para alguns adorar a Deus não é mais uma alegria. Andar com Deus já não faz tanto sentido. Ler a Bíblia é motivo de sono. Eu já ouvi alguém dizer que não conhece um melhor calmante para dormir do que a palavra de Deus, a Bíblia. É só começar a ler a Bíblia. Talvez você não percebeu não, querido, mas isso pode ser uma coisa do Didi. Aliás, não gosto de falar Didi não, porque uma vez tinha um camarada apelido dele. É coisa do Dema mesmo. Como é que você lê tanta coisa, fica 3 horas assistindo novela e televisão e você não tem sono? E você pega a palavra e começa a dar sono. Tem coisa errada nesse negócio aí. Vem à igreja muitas vezes, mas a palavra não lhe toca, volta do mesmo jeito. Querido, você precisa pedir a Deus que a verdade da ressurreição possa aquecer o seu coração, inflamar a sua alma, para que você experimente o gozo da ressurreição do Senhor. Verso 34 diz que eles, verso 33 diz que na mesma hora eles levantaram, tornaram para Jerusalém. Imediatamente. Não se importaram com a hora, com as dificuldades, com a distância. Mas é assim que acontece. Quando você tem um encontro com o Cristo vivo, querido, você tem pressa de dizer para as pessoas que Ele está vivo. Não tem dia, não tem noite, não tem tarde, não tem hora, querido. Não tem lugar perigoso, mas você quer ir. Irmãos queridos, o nosso mundo vive sem esperança, vivem perdidos. A Bíblia diz que o mundo caminha a passos largos para o inferno. Que o Senhor abra os nossos olhos para enxergar isso. Que o Espírito de Deus abra e nos ajude a abrir a nossa boca e poder proclamar que Ele está vivo.
que Ele é a esperança viva, que Ele é o caminho para o céu, que Ele é a cura das nossas enfermidades, que Ele é o perdão para os nossos pecados. É a ressurreição, que Jesus é a ressurreição e a vida para todos aqueles que nele creem. Amém? Vou ver você aqui, amém? Fique em pé, vamos orar agradecendo a Deus. Pai, obrigado por esses momentos agradáveis que aqui passamos. Deus, nós podemos nos alegrar na Tua presença, Pai, de confraternizar com os irmãos, ó Pai, ó Deus, de poder adorar o Senhor, ó Pai, com o nosso canto, ó Pai, através da nossa vida, Senhor Deus, da nossa alegria. Obrigado, Deus, porque esse é um dia especial para nós, em que o Senhor nos garante a vitória sobre a morte, ó Pai. Deus querido, nós aguardamos a volta do Teu Filho para levar a Tua igreja, Pai. Obrigado, Senhor, por esses irmãos que hoje desceram as águas do batismo. Obrigado, meu Deus, por esses que vieram, ó Pai, para congregar conosco, que eles sejam abençoados e que eles sejam abençoadores, ó Pai, que juntos, ó Deus, possamos, ó Pai, trabalhar cada dia mais para o crescimento do Teu reino, Senhor. Pai querido, leva-nos em paz aos nossos lares, dá-nos uma noite, ó Pai, de sono reparador, de descanso, dá-nos uma semana de bênção, Pai, e que a graça salvadora do Teu Filho, o Teu amor incomensurável, a comunhão, a consolação do Teu santo e poderoso Espírito, seja conosco, irmão, seja com todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Vamos em paz, Deus nos abençoe. Agora você já pode abraçar aí, fica à vontade, amém?